uma dinâmica bem interativa, né? Então, assim, a ideia é que todo mundo comente, todo mundo questione, se posicione, fale no tema sobre o chat, ali no chat, fale, converse, se oponha, fale o que vocês quiserem. E vocês vão ser representados no painel pela minha parceira da Gestores do Bem, que é a Graziela Terra, que também é executiva da Gestores do Bem e que vai estar representando todos vocês aqui pelo chat, ok? Deixa eu dar um continuar aqui. E assim, para mim é muita felicidade mesmo, é com muita felicidade e uma dorzinha no coração que a gente vai iniciar o nosso último painel da Semana Internacional da Felicidade, que a gente vai falar hoje de quem é a responsabilidade do colaborador ou da empresa. Mas antes de falar sobre o tema, eu gostaria de apresentar para vocês quem são os nossos painelistas que estão aqui hoje. E eu vou começar falando em ordem alfabética, tá? A gente tem aqui o Bruno. O Bruno, ele é pai de uma menina e de um menino. Ele é casado. Ele é engenheiro eletricista. Ele é corredor e ciclista de final de semana. Ele é vice-presidente de Gente e Gestão da IP. E ele conduz as áreas de RH, de gente, de TI e de finanças, de compras, de serviços em gerais, de gestão e qualidade e SSMA. Caraca, tudo isso, Bruno. Caramba, hein? E dá para ser feliz ainda? Opa, você que vai contar para a gente. Antes da experiência na IP, ele passou 13 anos no setor elétrico, onde iniciou a vivência em operações até o RH da Electro. Gerar empregos, apostar no Brasil e nos brasileiros, fazer com que os nossos valores e cultura transbordem os limites da empresa é a sua paixão no trabalho. Apostar num ambiente seguro e ético e transformar positivamente a vida de famílias com equilíbrio social, financeiro e ambiental é a sua meta. Esse é o Bruno. Muito obrigada, Bruno, por estar aqui com a gente hoje, por estar dedicando o seu tempo, que é o bem mais precioso que a gente tem. Muito obrigada por estar aqui, viu? Essa noite, essa sexta-feira. Muito obrigada mesmo, viu? Bem-vindo. Eu que agradeço, Mari. Obrigado pelo convite. Vamos lá. Estão abertas, né, o bate-papo. É isso aí. E atrás do Bruno, como vocês percebem, a gente tem uma turma inteira da IP. Muito bom que a gente está. Você veio com a gangue toda. Eu trouxe umas 300 pessoas para prestigiar a gente. Sozinho nós não vamos ficar hoje. Maravilha. E agora eu queria apresentar meu querido amigo Maurício Rossi. Eu falo que é meu querido amigo porque ele é meu cliente já há algum tempo. O Maurício Rossi é vice-presidente de recursos humanos para a América Latina da Iron Mountain. E nessa atividade ele é responsável por todos os processos de RH para 6 países da América Latina, com mais de 6.000 funcionários com foco em gestão de talentos, inclusão e diversidade e gestão de mudanças. Ele é um executivo formado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, com MBA pela FEA na USP. Carreira desenvolvida em recursos humanos com foco generalista em empresas multinacionais. E é um super pai também. Ele não escreveu aqui, mas eu sei que ele é um super pai. Ele tem 2 filhos e tem uma filha que está fazendo jantar para ele hoje, tá bom? É isso. Muito obrigada, meu querido Maurício, por estar aqui hoje com a gente, viu? Obrigado pelo convite, Mariana. Mariane, é um prazer estar aqui e é um prazer ver grandes amigos que eu trago desde a época da faculdade aí na plateia. Realmente muito bom. Obrigado. Obrigada a você. E eu gostaria de apresentar também o Reinaldo Gama, que eu conheci outro dia e que foi uma pessoa incrível e que ele ensinou e deu várias dicas para a gente. E ele ensinou várias dicas
para ajudar a gente a mediar painéis, vocês sabiam? Então, assim, Reinaldo, muito obrigada. Espero que eu tenha aprendido algumas que eu estou usando aqui hoje, tá? O Reinaldo Gama é graduado em Administração de Empresas, pós-graduado em Finanças e MBA, com extensão na China, na França e Inglaterra. Possui mais de 12 anos de experiência no mercado financeiro. Nos últimos 3 anos, ele atuou como superintendente executivo do Banco Itaú, sendo o responsável pelo Cubo. Foi diretor de Associação Brasileira das Startups e atualmente é CEO da HSM. Muito obrigado, Reinaldo Gama, por estar aqui, viu? E espero que você me diga no final se eu aprendi bastante as lições que você trouxe para a gente quando você deu aquele papo que você teve com a gente. Muito obrigado, gente, por vocês estarem aqui. Muito obrigada mesmo. Obrigada em nome da Gestores do Bem, por vocês passarem essas horas agora aqui com a gente, tá bom? Obrigada pelo tempo que vocês vão dedicar aqui para a gente. E para a gente começar, antes de mais nada, eu gostaria de começar com uma pergunta que é a pergunta que a gente abriu todos os nossos painéis durante essa semana. O que é felicidade no trabalho para vocês? O que é para vocês felicidade no trabalho? E eu gostaria de saber quem gostaria de começar me respondendo o que é felicidade no trabalho para vocês. Posso, É um de cada vez, gente. posso começar? Pergunta muito difícil. Eu acho que felicidade no trabalho é quando você consegue encontrar uma empresa que você se alinha com o propósito dessa empresa, né? Você acredita nessa empresa. E eu acho que o principal é onde você pode ser você mesmo, né? E a gente tem uma preocupação muito grande com a questão da diversidade, da inclusão. Então, eu acho que independe se a empresa é grande ou pequena, se ela é brasileira, se ela é multinacional, mas onde você encontra um ambiente, onde você encontra pessoas que você gosta de estar, porque afinal de contas a gente fica na empresa o maior tempo do nosso dia, né? Então, eu acho que felicidade é quando você sai da empresa, mesmo quando você teve um dia ruim, mas você sai feliz porque você esteve lá com as pessoas certas e que você acredita naquele propósito da empresa. Muito legal. Bruno, você pode completar? Posso, não, perfeito, Maurício. Eu vou completar com alguma coisa aqui pode ser situacional, mas que abrange, eu acho que pega também um público muito grande, né? Eu acho que além de você poder se sentir bem, você se realizar, você sentir que está crescendo, eu falo que costumo dizer que são 3 pontas, né? Tem que fazer bem para você, tem que fazer bem para a empresa e tem que fazer bem para mais alguém. Esse mais alguém pode ser algum papel para a sociedade, alguma dedicação do seu tempo ou para sua família. Então, se está tudo muito bem equilibrado, é um ambiente que você gosta, são pessoas que você gosta, tem desafios reais, porque por exemplo, eu gosto de ser desafiado. Então, quanto mais desafio, mais adrenalina, mais eu acabo me motivando em estar lá. Mas, por outro lado, a hora que eu chego em casa, eu tenho 2 pequenos em casa, que foi o que você comentou, Mari, e que eventualmente me fariam tomar decisões de estar ou não em uma determinada empresa por conta disso. Então, acho que em grandes linhas, de uma definição muito boa não tem empresa certa, não tem empresa errada, tem aquela que você se sente bem e que faz sentido para você dentro daquilo que você quer na sua vida. O difícil, às vezes, é casar as coisas, mas a busca tem que ser sempre incessante para você conseguir equilibrar tudo isso. Reinaldo? Bom, vou pegar aqui, Mariane. Eu concordo plenamente com o Maurício, com o Bruno. Acho que tocaram em pontos fundamentais, mas vou fazer um contraponto aqui, que eu acho que por muito tempo, muitos anos, né, a gente foi ensinado a separar a vida pessoal do trabalho, né? Então, assim, você
você tem que chegar no trabalho e você tem que deixar tudo em casa. A gente sempre escutou isso, né? Não traga as coisas de casa, você tem que deixar tudo lá, você tem que chegar aqui. É quase que aquela síndrome do super-homem, né? Você tem o Clark Kent, aí você chega no trabalho, você veste a capa e você tem que ser o super-homem ali, no matter what. Não importa se você está com um familiar doente, não importa se você está brigado com o marido ou com a esposa, você tem que ser o super-homem. Eu acho que a gente está vivendo um tempo que não dá mais para separar o trabalho da vida pessoal. Acho que a gente está... a gente tem visto isso, né? Por exemplo, vocês estão dentro da minha casa aqui, né? Eu estou dentro da casa de algum de vocês, estou vendo a casa do Maurício, o Bruno eu não consigo ver, mas eu estou vendo que o Maurício me parece estar na casa dele, enfim, e vocês estão aqui dentro, e eu estou trabalhando há 6 meses, assim, né? Com as pessoas dentro da minha casa. E eu estou trabalhando com pessoas que o filho passa na frente, a gente viu aqui, acho que é o filho do Bruno Maurício passando, enfim, a gente... essas coisas se misturaram, né? Acho que o trabalho e a vida pessoal, elas se misturaram. Então, eu acho que é muito ruim você é feliz ou não é feliz, ou você está feliz ou não está feliz. Não tem como você estar feliz em casa e estar triste. Essas coisas acho que não tem mais espaço no mundo que nós estamos vivendo hoje, no momento que nós estamos vivendo hoje, para a gente ter essa separação entre mundo do trabalho. No Instagram eu sou assim, no LinkedIn eu sou assado. Essa divisão, eu acho que ela foi muito separatista e ela tirou muito da humanidade das pessoas, né? Ela tirou muito do ser, do executivo, do líder. Ele tem que ser sempre aquele homem de ferro. Então, eu acho que felicidade é um estado de espírito que você pode carregar ele em qualquer lugar, no trabalho, se você, né, obviamente tem tudo, o Maurício e o Bruno colocaram pontos que são fundamentais. Você tem que estar minimamente ligado com os valores, com o propósito da empresa. Óbvio, se você não estiver conectado com os valores da sua esposa, você não vai ser feliz em casa, do seu marido, né? Então isso faz parte. Então acho que é um estado que você vai carregando, e se você está bem nos dois ambientes, você consegue levar esse flow, você consegue levar isso. Então acho que concordo de novo plenamente com o Maurício, com o Bruno. Acho que você tem um ambiente que te corrói, que você volta toda vez pesado. Com certeza você vai levar isso para a vida pessoal, e tua vida como um todo, ela dificilmente vai ser feliz, porque você vai descontar na sua mulher, você vai descontar no seu filho, você vai descontar na sua mãe, você vai descontar no seu pai, e aí de novo tudo se mistura. Então eu acredito que a gente está no momento que o trabalho e a vida pessoal elas estão andando muito juntas, e acho que a gente está indo para um contraponto no mundo do trabalho, que eu posso ser quem eu sou, eu posso levar as minhas dores. Se eu não estiver bem, eu estiver com um familiar ruim, eu devo falar isso no trabalho. Hoje eu não estou bem, hoje meu pai está internado, ou a minha mãe, e você tem que tentar, né? Obviamente você tem que trabalhar, você tem que focar, você tem que ser profissional, mas obviamente isso são pontos que eu acho que a gente tem que discutir mais. Acho que quanto mais a gente dividir trabalho e vida pessoal, mais esses mundos ficam distantes, e a gente acaba criando uma esquizofrenia de dupla personalidade. Então, acho que eu queria colocar um pouco desse contraponto aqui. Muito bom, a discussão vai ser boa agora. Então, nós vamos falar sobre responsabilidade, não é isso? Eu vou aproveitar, então, já que a gente vai falar sobre responsabilidade, eu vou aproveitar o expertise de cada um de vocês para perguntar, do ponto de vista do RH, qual a responsabilidade do RH na felicidade, Maurício? Bom, eu concordo com o Reinaldo. Acho que você não consegue ser uma coisa em casa e uma coisa no trabalho. E uma outra coisa também, para complementar um pouco, acho que felicidade, ela é uma coisa mais de longo prazo. Você pode ter um dia ruim e ainda estar feliz, né? Quer dizer, é uma coisa mais abrangente, né? Porque nem todo mundo sai todo dia
feliz do trabalho, mas se você está alinhado com tudo isso, você está feliz. Eu acho que o papel da área de recursos humanos é garantir esse ambiente, né? Garantir esse ambiente inclusivo, né? Garantir um ambiente de respeito, garantir um ambiente onde as pessoas possam vir, né? Ser elas mesmas, né? Não mudar de personalidade no caminho, né? Então, criar um ambiente e também preparar a liderança, né? Os líderes, né? Então, hoje, a IP, eu não sei quantos funcionários vocês têm, mas acho que são muitos também. Então, eu não consigo estar ao lado de todos os funcionários da Iron Mountain na América Latina. Então, eu preciso preparar o meu time de liderança para que eles gerenciem as suas equipes da melhor maneira possível, né? E até hoje eu estava conversando com uma candidata, né? Isso não quer dizer que você vai falar sim para tudo, né? E a gente estava falando de filhos aí, Fortnite, como que você gerencia, né? Porque às vezes, né, tem demandas ali dos funcionários que elas são viáveis, tem algumas que elas não são viáveis, e você tem que, às vezes, dizer não, né? Porque também tem aquela coisa geracional, né? Geração Y, que você não pode falar não para eles, porque eles vão embora, vão te deixar, vão deixar a sua empresa e tal, mas eu acho que você tem que achar aquele equilíbrio, né? Do dizer o sim, do dizer o não, e para mim é fundamental, é o respeito, né? É um ambiente de trabalho onde as pessoas elas são respeitadas, onde elas são ouvidas, né? Porque eu trabalho numa empresa que nós temos dois extremos. Nós temos um operário que ganha o piso da categoria, que está ali manuseando uma caixa dos nossos clientes, e eu tenho um executivo na outra ponta da pirâmide. Mas o que eu digo para ele, que se você está aqui manuseando uma caixa é porque você é importante, senão você não estaria, né? Nenhuma empresa hoje em dia se dá o luxo de ter alguém que ela não precisa, né? Então, eu acho que o fundamental, né, que as áreas de recursos humanos, e elas não fazem isso sozinhas, né? Eu acho que tem um papel aí da liderança, né, e aí da empresa, é garantir esse ambiente de respeito. Eu acho que quando você começa a não se sentir respeitado, aí começa a afetar o seu bem-estar, começa a afetar a sua saúde mental, como vocês falaram durante a semana, e, por consequência, a felicidade, né? Então, eu acho que assim, eu cobro muito da minha equipe, é isso, né? Vamos ter um ambiente de trabalho saudável, onde as pessoas possam ser elas mesmas, como o Reinaldo falou. Maravilha. Bruno, você gostaria de completar? Vamos... Você está se mexendo na cadeira, sim, né? Não, fico inquieto às vezes, né? Não, mas vamos lá. Eu acho que vamos criando em cima para evitar respostas que fiquem rodando em si, repetindo. Mas tem algumas coisas que eu acho que são importantes, né? Que foi comentado, até construindo um pouco em cima. Assim, a gente fala muito de respeito, fala muito de ter um ambiente, mas o que isso significa para cada uma das organizações também é importante. Tem um DNA daquela cultura, e aí tem um papel importante da área de recursos humanos que a gente vem discutindo bastante e que eu acho que tem que estar na cabeça de todo mundo, que é contratar bem. Contratar bem. O que significa contratar bem? Quando a gente fala de diversidade, é você saber contratar pessoas diversas para construir o ambiente que você quer. Porque se você fala de diversidade para, de alguma maneira, preencher aquilo que alguém acredita que seja o ideal, pode ser um tiro no pé. Então, o tema da contratação para criar um ambiente, para criar uma diversidade, para criar um respeito. Então, como é que você cria um ambiente diverso e ao mesmo tempo respeitoso? Porque tem diversidade também de pensamento. Então, nem sempre nós vamos ter pensamentos iguais ou querer ir para o mesmo lugar. E a gente tem que ter respeito. Então,
a fórmula ela começa a ficar mais difícil, né? Ela fica cada vez mais complicada. Mas, por exemplo, eu queria só dar um exemplo que estava falando também de respeito, né? Nessa pandemia, o que o próprio Reinaldo comentou, muita gente foi para casa. E eu ouvi em várias lives, né, o pessoal falando de trabalhar mais, que não sabe o que vai acontecer, se a empresa está crescendo ou tá diminuindo, se vai ter demissão ou não vai. Porque as pessoas, naturalmente, principalmente no começo da pandemia, muita gente ficou apreensiva. A gente viu o que aconteceu com muitas empresas. Então, teve empresas que cresceram, que passaram por isso, com mais ou com menos dificuldade, mas a gente sabe que tiveram empresas que não atravessaram essa jornada, né? E aí eu vi até que alguém colocou aqui o que eu mais luto e falo para as pessoas lá dentro as pessoas precisam de segurança física e segurança psicológica. Então, se a gente pode dar segurança física e segurança psicológica para elas de alguma maneira, isso ajuda a cumprir o papel de respeito da área de recursos humanos. Por exemplo, as pessoas foram para casa, foram fazer home office, vamos usar a tecnologia e desligar o computador delas no horário da jornada, né? Então, já que eu desligo o computador, por que eu não mando uma mensagem agradecendo pelo tempo de dedicação e pedindo para que ela vá cuidar da família? E aí, por outro lado, você vê como é que a gente faz a gestão das pessoas que estão fazendo, sei lá, jornadas extras em casa. Olha, temos que tomar algumas decisões que eventualmente vão na linha, né, do que nós estamos dizendo, de demonstrar o respeito que a gente tem por elas. Então, desligar o computador é um sinônimo de respeito. É um sinônimo de respeito. Eu estou dizendo assim, eu vou garantir que você não vai trabalhar além daquele prazo que ele foi determinado, que é o prazo por lei, e que, eventualmente, por você estar na sua casa e não mudar de ambiente, às vezes a gente até se confunde, né? Você acorda, já liga o computador, depois você vai tomar café, depois você volta. Então, eu acho que o papel do RH é criar esse ambiente e demonstrar isso com práticas, com discurso, na verdade, porque também a gente não pode cair naquele conto de que, né, poxa, as pessoas estão trabalhando mais do que eu faço, e aí eu trato isso com live, com curso de... Não, nada, pelo amor de Deus, tá, pessoal? Não é para gerar polêmica, mas vamos fazer eventos noturnos, vamos fazer coisas de cozinha, etc. Não sei se é isso que as pessoas querem, então vamos perguntar para elas. Às vezes o que elas querem é só que o computador desligue mesmo, para elas escolherem o que elas querem fazer. Então, eu acho que isso... eu construí um pouco em cima da resposta, né, para evitar que a gente fique rodando em círculos, mas acho que esse é um papel importante da área de RH, né? Contratar bem, sabendo aquilo que quer. Então, se é gerar diversidade, poxa, vamos contratar bem em cima deste nosso objetivo para ter diversidade de pensamento, de raça, de ideais, de sexo, de cor, de idade, e todas as diversidades possíveis, né? Incluir, de fato, gerar um ambiente para que essas discussões e essa diversidade ela construa, né? E mais do que isso, mostrar em ações esse respeito, esse carinho, essa atenção, que faz com que as pessoas entendam que a empresa pode errar, mas ela errou tentando fazer alguma coisa boa, ou tentando acertar, ou tentando, enfim, né, construir um futuro bom para todo mundo. A gente falou do ponto de vista da responsabilidade do RH. Perfeito. Isso. Maravilha. Vamos olhar. Eu posso complementar, Mariana? Posso só Pode, complementar? Eu não vou, fica à vontade. não vou repetir, não vou também. Acho que o Bruno tem toda a razão, a gente não ficar repetindo o mesmo tema aqui, mas eu queria falar do momento que a gente está vivendo, né? A gente está vivendo um momento que eu acho que a gente nunca teve um RH tão atuante como nos últimos 6 meses, né? O RH, ele assumiu um papel estratégico dentro das empresas, porque de fato ele é este termômetro, né? E é este olhar, né? Enquanto todo mundo estava olhando, não, está funcionando, a produtividade está legal, está todo mundo em home office, o RH estava levantando a mão e falando, não, mas espera aí, tem gente que não está com um ambiente saudável, tem gente que precisa de infraestrutura, né? A gente tem visto, principalmente lá na HSM, o quanto a gente tem sido demandado de cursos de inteligência emocional. E então o RH, ele, nesse momento de pandemia, eu vejo que a gente viu o quanto ele tem um fator importante e relevante, não para atuar na felicidade, mas para medir e entender como que você pode dar esse suporte. Como é que, poxa,
será que fulano que tá em casa com 3 filhos, com o marido trabalhando, sozinha em São Paulo, sem ninguém, sem nenhum apoio, será que essa pessoa tá bem, tá legal, né? Então, eu vejo que assim, o RH ele tá tendo essa voz, enquanto todo mundo, não, vamos deixar todo mundo de home office, tá super funcionando. O RH tá levando esse alerta de precisamos de infraestrutura, precisamos de apoio, precisamos entender que nem todo mundo está na mesma dinâmica, nem todo mundo tem a mesma infra, nem todo mundo está tão adaptado. A gente rodou uma pesquisa e a gente viu que quem tem filhos até 4 anos ali não estava muito bem. E filhos a partir de 4 até mais ou menos 10, 11 anos, também não. Mas os de 4 estavam mais, né, muito, principalmente, né, as pessoas ali que são sozinhas, que cuidam dos filhos, às vezes separados e tudo mais, mães ou pais, que têm filhos nessa idade, não estavam dando conta, porque não tinham com quem deixar, não tinha babá, enfim, e estava num nível de estresse muito grande. Os de 4 a 12 ali, isso eu estou falando quando os dois trabalham, tá? Quando as 2 pessoas trabalham. E o RH, ele tem que rodar essa pesquisa, ele tem que entender a realidade, né? O que está acontecendo na casa das pessoas, como é que elas estão. Então, acho que o RH ele tem um papel fundamental, obviamente, neste ferramental e neste termômetro. E óbvio, como o Bruno disse, né? Nessa contratação, né? De você ter as pessoas. Então, eu acho que esse termômetro, o RH, ele tem um papel fundamental. Era só isso que eu queria completar. Agora, fazendo um pouquinho o contraponto, o RH tem um papel fundamental nessa felicidade, do colaborador. Mas e o colaborador? Qual é a responsabilidade dele? Porque muitas vezes a gente vê também o colaborador jogando essa responsabilidade muito para a empresa, né? Que a empresa precisa fazer, que o RH precisa fazer. E o colaborador? Como é que a gente, enquanto empresa, prepara esse colaborador para ele ter a sua corresponsabilidade? Porque senão tem um peso também. Vamos separar um pouco a pandemia. A gente tem uma situação agora, vamos esquecer, não é esquecer a pandemia, mas em temperatura normal. A felicidade do colaborador, na cabeça de vocês, qual é a responsabilidade do colaborador na felicidade dele? Qual é a responsabilidade da empresa? Eu acho que a felicidade é sua, né? É um sentimento que você sente, né? Você não consegue terceirizar a sua felicidade, né? Eu só queria fazer um outro contraponto, né? Quando você fala do RH, né? E acho que a Mariane nos enviou um e-mail, né? Que as pessoas deixam as empresas por conta dos seus gestores, né? Uhum. Eu acho que também botar o peso em cima só da área de recursos humanos é um pouco injusto, né? Porque ali, às vezes, você faz um excelente trabalho e o gestor que está ali junto com a equipe não está preparado, não está bem, e aí ele acaba gerando um problema para a empresa, né? Agora, eu acho que o funcionário, né, ele, claro, tem questões, né, e eu também aqui não estou usando só a pandemia, eu acho que é uma discussão mais abrangente, mas você tem que entender, né, se você é feliz ali, né, claro que a gente tem, principalmente na empresa que eu trabalho, são pessoas que trabalham para subsistência, né, são as necessidades, para atender as necessidades básicas, né. Então, ali também, quando você fala de geração Y, mas quando você tem que trabalhar para pagar a conta, isso também muda um pouco, né? Geração Y de uma classe média para cima é diferente. Então, eu acho que é ali, né? Um pouco porque você consegue até trabalhar numa empresa infeliz, mas por um tempo determinado, né? Até você achar outra
outro trabalho, outra atividade, outra ocupação. Então, eu acho que tem essa necessidade de você mostrar para o funcionário que ele também tem uma parcela de responsabilidade, de entender se aquilo que ele está fazendo é aquilo que ele gosta de fazer ou é aquilo que ele faz melhor, porque eventualmente você pode achar aí um lugar dentro da empresa. Nós tivemos um caso, era uma moça que trabalhava em Customer Care e ela se candidatou para uma posição de uma gerência de operações. E ninguém achou que ela seria a escolhida, né? E ela foi, e hoje ela é uma excelente gerente de operações. Então, hoje, talvez ela esteja mais feliz porque ela se encontrou ali dentro. Então, assim, a empresa precisa ouvir um pouco o funcionário, mas também o funcionário tem que trabalhar um pouco, né, para estar preparado para as oportunidades, porque senão fica muito... na mão da empresa. Exatamente, fica desequilibrado, né? E aí você nunca vai achar que a empresa faz o que você quer, porque são 6 mil funcionários, você não consegue atender um a um, né? Então, você também tem que trabalhar um pouco nisso, né? A gente já vai falar sobre a liderança e a responsabilidade da liderança. Mas antes de entrar sobre a responsabilidade da liderança, porque as pessoas realmente saem das empresas por causa dos líderes, não por causa das empresas, né? Mas eu queria ver com a Grazi, como é que está o termômetro aí do chat, como é que estão as perguntas, só para a gente ver o que está vindo daí. Muitos comentários, poucas perguntas, mas tem uma da Cristina Nassuno perguntando será que todos os RHs conseguem ter voz nas organizações? Bela pergunta, assim, acho que é uma pergunta. Eu acho que esse é o momento que é o, né? Eu acho que eu até tinha visto essa pergunta logo quando eu estava falando ali da liderança dos RHs, né? Dentro das organizações neste momento. Eu acho que o RH teve um papel protagonista neste momento, né? O RH ele tem um papel de novo fundamental. Mas ele, de fato, ele sofre de algumas questões quando você fala de estratégia, né? Às vezes é o que você falou, nem todos olham como para a área de recursos humanos de forma tão estratégica. E a gente está falando aqui, né? As organizações são feitas de pessoas, então o RH deveria ser a primeira a estar na mesa de estratégia. E nesse momento, quando a gente, né, viu as pessoas em casa, viu essa liderança remota, eu vi que muitas conversas com CEOs que eu tive ao longo dessa pandemia, eu vi que, de fato, o RH estava tendo o papel que lhe é cabido, que é de liderar, que é de olhar as pessoas, que é ter esse cuidado, que é olhar a estratégia. Então, nem todos, obviamente, mas eu acho que de novo, essa pandemia é uma coisa horrorosa, não tem lado bom, obviamente, não tem... mas... Para as empresas, eu acho que algumas empresas elas olharam a área de pessoas, a área de recursos humanos de forma diferente nessa pandemia e viram como ela pode ser estratégica e como ela pode ajudar. Acho que nem todos ainda têm, mas acho que ela ganhou um papel fundamental durante essa pandemia que eu espero que se perpetue, né? Eu queria mas eu... uma coisa. Desculpa. Não, pode falar, fica à vontade. Não, eu acho que nas empresas que já tinham o RH como uma área estratégica, o RH continuou estratégico. Naquelas que não veem o RH como uma área estratégica, que não tem uma cadeira no board, que não faz parte ali das decisões, também acho que não deu tempo de trazer, porque foi tudo muito rápido, né? Quer dizer, a gente fala de home office, mas a gente não mudou a forma como a gente trabalha, né? A gente continuou trabalhando do mesmo jeito, só que em casa, e teve gente que foi buscar a cadeira do escritório, o monitor do escritório, reproduziu o escritório dentro de casa. Então, eu acho que eu acho que a pandemia teve um lado bom, se é que é possível dizer isso, porque as empresas elas passaram a ter um senso de urgência que antes da pandemia elas não tinham, né?
A gente passou a tomar decisões mais rápido, talvez com menos informação, assumindo mais risco e, sem dúvida nenhuma, com um foco no bem-estar das pessoas, porque você tinha que cuidar ali para proteger as pessoas e tudo. Mas eu acho que aquelas empresas que não tinham o RH como uma área estratégica, infelizmente, elas continuam não tendo, né? Então, talvez seja muito pontual e elas não vão conseguir perpetuar isso, né? Eu queria só comentar uma coisa, acho que o Maurício falou bem, né, o Reinaldo, mas tem um tema interessante, por exemplo, o pessoal brincou lá que tem o home office, né, que é verdade, mas o que a gente está vivendo é o office na home, né, porque você levou a cadeira, levou o monitor, só faltou levar seu chefe do lado aqui, sentar na sua casa, dormir em casa e tal, então foi um negócio meio atravancado. Mas o que eu ia comentar, e aí pode ser uma autocrítica, não sei se pesado demais ou não, se as pessoas concordam ou não, mas o RH, ele também, de uma certa forma, ele parou um pouco no tempo, né? Então, a gente viu vários CEOs financeiros, a gente viu vários CEOs vindo de operação, de vendas, de marketing, etc. E acho que o RH ficou muito historicamente, nos últimos anos, muito parado no tempo com as práticas, com a leitura, com aquele mesmice. Então, alguns exemplos que, por exemplo, a gente questiona, mas tem muita empresa, inclusive a minha, que ainda usa Nine Inbox, que foi algo feito há, sei lá, 50 anos atrás, e muita coisa se atualizou, mas a gente ainda usa coisas muito antigas, né? Você fala uma vez por ano, você faz uma oficial, pô, mas o cara, ele pode estar bem ou não, isso pode variar hoje, amanhã, depois de amanhã, às vezes ele não está bem numa posição, mas vai ser super feliz na outra, que nem o Maurício comentou. Então, acho que esse momento da pandemia também é uma chance para, claro, para mostrar, né, que tem um papel importante, mas se o RH como classe, como categoria, se a gente não conseguir de alguma forma também se reinventar para o negócio, eu acho que aí é o que o Maurício comentou, você pode dar uma batida no tapete, assim, sabe, que levanta pó, e aí dá um tempo, o pó volta para o tapete, não adianta nada. Então, a provocação é assumir o manche, né? Se assumir o manche numa direção um pouco mais estratégica em algumas empresas, um pouco menos em outra, mas a partir daí, como é que a gente faz para reinventar o nosso negócio e se manter lá, se manter atualizado e não ser o RH que faz teste psicológico, o RH que tem que contratar em massa, o RH que fala uma vez por ano do processo de avaliação, o RH que julga as pessoas, não, esse é melhor do que aquele é melhor do que esse. Então, e botar na mesa aquele RH que vai de verdade ajudar a construir o negócio. Então, eu acho que um pouco da pergunta se o RH é estratégico ou não, ele vem da nossa história passada, né, de construção, de parada no tempo, e eu vejo, né, tem gente que escrevendo a parte burocrática do RH, né, o e-social, coisas assim, malucas, e eu vejo muita gente se reinventando. Então, tem muito RH que assumiu a frente do negócio por estar fazendo um excelente papel, inclusive de se reinventar, né? E tentar trazer discussões de negócio para a mesa, não somente das pessoas, não somente baseado em organogramas, né? O organograma, historicamente, também deve ter no mínimo uns 300 anos, a gente ainda usa. Então, eu acho que tem algumas coisas ali que é nosso papel como área, como recursos humanos, né, como gente, na IP a gente chama de gente, acho que é nosso papel se reinventar um pouco. Muito bem. Muito bem. Alguém quer completar o que o Bruno falou? Não, acho que está totalmente assim, concordo plenamente. Não pode ficar bravo hoje, hein? Olha, posso falar uma coisa? Eu acho que o que você falou, eu estava pensando aqui, e eu acho que realmente tem uma oportunidade muito boa. E eu queria juntar a história da liderança. A gente tem uma liderança aí que precisa ser trabalhada, né? E a história da liderança, ela passou durante toda... Vocês são o último painel, então vocês vão ter que fechar toda a nossa história.
A liderança, a gente fala que é o seguinte, que as pessoas deixam as empresas por causa dos líderes, não por causa da empresa. Eu escutei no painel das mulheres um recado, e eu posso falar porque isso está gravado, da Gabi Antice, falando o seguinte, ela dando um recado para as mulheres. Ela trabalhou na Goldman Sachs durante muitos anos da vida dela, durante 18 anos. Ela falou o seguinte, se você gosta da empresa, não saia da empresa se você tiver um líder horroroso. Mude de área, não saia de uma empresa que você gosta dos valores, que você acredita na empresa, não saia. Primeiro ponto. Segundo ponto, escutei em outro sobre saúde mental. Olha, mas a empresa, não saia da empresa se a empresa, você gosta da empresa, mas o meu líder faz isso comigo, o meu líder me enlouqueceu. Não saia da empresa. O que podemos fazer para trabalhar essa liderança? Como que estão esses líderes dentro dessas empresas? Eles estão preparados para falar de sentimento, para escutar as pessoas? Como é que bem polêmico, Como né? que É bem estamos? polêmico isso, né, Mariana? Assim, eu fico pensando, né? Eu acho que escutando falar faz total sentido, né? Mas a prática, assim, você fala assim, putz, mas por que essa empresa fica mantendo esse líder, né? Então você fica naquele, tudo bem, eu vou mudar de área. E aí, mas eu sei que tem aquele líder, que ele é um péssimo líder, que é um cara, sei lá, enfim, que não tão ligado com os valores, pode ser um cara ético. Por que essa empresa continua mantendo? Então tem uma questão, né, de você. Você falando, eu fiquei refletindo, porque eu concordo, mas ao mesmo tempo eu nunca vivenciei nada parecido, então é muito difícil falar, mas eu fico imaginando você ficar no mesmo ambiente, numa mesma empresa, e que mantém um líder que seja tão ruim a ponto de fazer você querer sair da empresa, né? E você poder ter o risco de conviver com ele de novo, dele mudar de área e ele, putz, ser seu líder de novo. Então, eu acho muito boa a provocação. Eu não sei como é que é na prática, porque, de fato, eu fico imaginando isso, né? Você se questionar o porquê da empresa manter, né? Se é tão óbvio para mim que ele não é um bom líder, e se eu gosto daquela empresa, porque e aí tem o RH, né? Aí tem a área de pessoas, né? Que você tem que ter essa confiança para expor isso, e o RH ter esse termômetro para ela poder fazer, seja essa preparação, não estou falando que é para desligar, né? O líder ruim, ele pode ser desenvolvido, né? Isso é óbvio. Trabalhar esse desenvolvimento dele, então é um ciclo meio vicioso, né? Você é meio ovo e a galinha, né? É difícil esta equação. Você está na posição dessa pessoa que talvez aquilo te. Então, vou deixar aqui para os meus colegas que o Bruno e o Maurício falarem um pouco, mas eu fiquei, porque é difícil. Você falando, eu achei totalmente óbvio. Aí depois eu fiquei refletindo e falei assim, mas caramba, como é que deve ser você estar... Por que a empresa está mantendo esse líder, né? Sendo que ela pode me perder e que eu me considere talvez um bom colaborador e estou mais alinhado. Então é polêmico, mas fala aí, Bruno, fala aí. Não, sabe o que eu ia comentar? É assim, eu tive um líder ruim mesmo, durante um ano. Pensei em sair da empresa, não saí, porque foi uma empresa que eu fiquei 13 anos, adorava. E ruim pelo jeito, pela tratativa, etc, etc, etc. Só qual é o ponto? Acho que foi, não sei se foi o Reinaldo, foi o Maurício que comentou assim, a felicidade é uma coisa muito sua, depende de como você interpreta as coisas. E o que eu tenho falado muito para as pessoas, você sabe que eu aprendi pra caramba com esse cara? Porque eu aprendi aquilo que eu não quero ser. E aquilo que eu não quero fazer com as pessoas, né? Então, você fala, mas por que o cara ficou na empresa durante tanto tempo? Porque era uma decisão dura, porque não tinha ninguém preparado ali. A gente não tinha, na época, e eu era subordinado dele, demorei tempo para entender, etc. Mas a gente não tinha ninguém preparado para substituir e a empresa, ela vive de pessoas, mas tecnicamente tem pessoas que são muito boas e elas não são boas na liderança, né, de pessoas. Até o dia que você fala, pô, mas o cara saiu da empresa? Não.
criou-se um negócio que chama Carreira em Y. E o cara virou um especialista. Ele mudou de forma, ele mudou de pessoa. A esposa dele era outra pessoa. E você fala, mas por que aconteceu isso? Porque não era só um sofrimento para mim o que estava acontecendo. O sofrimento também era dele. Ele não sabia fazer gestão de pessoas e não era algo que agradava a ele. O que ele gostava? Técnica. Ele gostava de estar debruçado em projeto. Ele gostava de fazer análises técnicas. Ele gostava de fazer curvas de impacto. O negócio dele era trabalhar com 2, 3, 4 pessoas. E ele tinha um time de 40 pessoas, que ele cresceu. E aí, lá no modelo antigo, ele cresceu porque ele era bom tecnicamente. Mas ele cresceu naquela história manda quem pode, obedece quem tem juízo, sabe? E aí a nossa geração, né, já não aceita muito mais o manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então você fala, porra, eu vou fazer porque o cara mandou? Não, eu quero entender o que eu estou fazendo. Eu quero entender para onde a gente está indo. Eu quero me conectar para onde a gente está indo para poder até sugerir alguma coisa. Eu quero ter um espaço. Mas eu brinco e falo assim, foi bom porque eu aprendi aquilo que eu também não queria ser. E por outro lado, foi bom porque me veio na cabeça a importância da carreira em Y. E sabe que na IP, eu estou há 2 anos na IP. Uma das primeiras coisas que eu coloquei na IP, uma das primeiras coisas, porque lá a gente também é uma empresa muito operacional, operativa, tem quase 7.000 pessoas, 4, 5.000 pessoas estão espalhadas pelo Brasil inteiro, todas dentro de mercado, dentro de fábrica. Então, assim, são muitas realidades diferentes, mas uma das primeiras coisas que a gente construiu lá foi a carreira em Y. Porque tem gente que não gosta de sentar e, por exemplo, ler livros e escrever teses, porque o cara gosta de estar aqui, discutindo, falando, abordando, ouvindo opiniões diferentes, construindo. Mas tem gente que é exatamente ao contrário. E aí, se você cria esse espaço para todo mundo, dá para conviver super bem. Então, tem sempre uma... Eu concordo, Mari, quando diz assim, não abandone a empresa, né? A sua carreira não está na mão da sua empresa, está na sua mão. O dia que a sua carreira passar para a mão da empresa, ferrou, porque aí ou você vai ser demitido ou você vai para um lugar que você não quer, porque eles vão te colocar em algum outro lugar. Mas a sua carreira está na sua mão, a sua alegria está na sua mão. Então, aprenda alguma coisa com isso, mas eu acho que mais legal do que tudo é não reclame pelos cantos. Proponha. Porque tem muita gente que numa situação dessa reclama. Porque o cara, porque isso, porque aquilo. Tá bom, mas qual é a proposta, né? E aí, o que nós vamos fazer? Então, assim, é difícil. E aí, Reinaldo, vamos dizer que não existe? Existe. Ah, mas na IP não tem esses caras? Tem também. Então, desenvolva, pega na mão, desenvolva. Mas assim, o que eu falo muito para as pessoas, meu líder está me fazendo mal. Cara, mas a carreira é sua, a felicidade é sua, a esposa é sua, ou o marido é seu, a conta quem paga é você. Por que essa pessoa te atinge tanto, né? Teu recrutamento interno tá aí, quer mudar de área, quer mudar de carreira, quer... Então, assim, a gente também não pode deixar as pessoas se esconderem atrás disso. Eu acho que a gente tem que criar essa proposição que é o mais importante. Mas é difícil, é bem difícil mesmo. A equação não é fácil, não é óbvia, e tem hora que a empresa sabe e mesmo assim ela está amarrada em alguma coisa que eventualmente ela não pode fazer. Como, por exemplo, pode ser um cara referência tecnicamente, mas não um cara tão bom de gestão. Então, tem que criar caminhos para que essas coisas aconteçam. Eu acho que sim, eu acho que tem essa questão, e também porque as pessoas não são descartáveis, né? Não é porque o cara também ali você tem que dar um tempo, né? E eu conheci a Mariane por conta disso. Eu acho que o papel do coach é isso, né? Ajudar as pessoas até se entenderem melhor e saber onde elas podem estar mais felizes, né? E eu acho que eu estava pensando aqui, né? Quando a gente conversa, a gente acha, alguém falou, não sei se foi o Bruno ou o Reinaldo, que a gente acha que o líder é o super-homem, né? E a gente também tem sentimentos, né? Eu também, de vez em quando, acordo com medo de perder o emprego, eu acordo sem internet, a minha filha tem uma prova na faculdade, aí o que você vai fazer, né? E a gente percebeu isso na Iron Mountain, no momento crítico, porque a gente precisou fazer uma redução de contrato de trabalho, e tinha ali um grupo de 30 líderes que iam ter uma conversa muito difícil com as suas equipes, né? Olha, eu vou ter que reduzir o seu salário e, por consequência, a sua jornada de trabalho e, por consequência, o seu salário. E que foi a primeira vez na vida, né, no país que a gente vive, que isso foi possível, né? Quando a gente fez uma sessão, inclusive foi com a Lucila, Mariane, a gente percebeu quão
inseguros eles estavam. E aí você fala, não, mas o cara é um gerente de operações, o cara é um diretor de operações, o cara é um VP de RH, não tem medo de nada, né? Não, a gente também, né, tem filho, tem casa, tem problema. Então, eu acho que também a gente tem que olhar um pouco para esse time de liderança ali, porque quando você vira gerente ou diretor, você continua sendo um ser humano, né? Uhum. Você tem mais responsabilidade. Você não pode esquecer, porque quando a gente ouve assim esses exemplos, porque a pessoa tem um filho de 4 anos, eu tenho uma funcionária, a Fernanda, você conhece, ela tem um de 4 e um de 2,5. Quer dizer, está sendo difícil, né? Esse processo todo, né? Mas os líderes também choram, né? Eu acho que a gente tem que ter essa preocupação, porque não é que o cara é o presidente da empresa que ele não tem medo do desconhecido, né? Eu acho que a gente e tomar um cuidado. E um dia eu estava conversando sobre isso, nessa pandemia também a gente conseguiu ver que pessoas que eram muito seguras, quando surgiu a pandemia, elas ficaram muito inseguras, né? E uma coisa que eu aprendi é não tome nenhuma decisão no meio da crise, né? Porque senão pode ser uma decisão mal tomada, né? Não julgue ninguém no meio de uma pandemia como essa, que nunca houve um precedente na vida, né? Então, eu acho que a gente também tem que tomar cuidado, porque senão a gente isola essas pessoas, coloca um peso, uma responsabilidade, né? E é o que eu digo, né? O Bruno falou, ele tem lá 7.000 funcionários, mas eu digo, nós somos responsáveis por 30.000 pessoas, porque cada um desses funcionários tem uma família, né? Quer dizer, o impacto social da empresa, meu, qualquer decisão minha da liderança, não impacta só o funcionário, impacta a família do funcionário e isso é uma responsabilidade muito grande, né? Então, a gente também tem que cuidar dessa liderança porque talvez ela não esteja tão preparada para uma situação como essa, né? Com certeza. Com certeza. E eu acho que o que você falou aqui, Maurício, eu acho que foi assim muito bonito, porque eu acho que mostra algo que é muito importante, que chama-se vulnerabilidade, né? E eu acho que a vulnerabilidade, apesar das pessoas muitas vezes acharem que é um ponto de fraqueza, eu digo que a gente já aprendeu com a Brené Brown, que é um ponto de força, né? E eu acho que a vulnerabilidade colocada na frente dos seus colaboradores mostra uma empatia, mostra uma proximidade e faz com que as pessoas entendam que está todo mundo junto no mesmo barco, né? Que eu acho que a pandemia aproximou muito as pessoas dentro da mesma empresa. E isso junta valor, isso junta propósito, e isso traz felicidade, por exemplo, acredito eu. Grazi, temos alguma coisa por aí? Temos muitos comentários em cima da conversa, né, que foi feita aqui. Verônica falando aqui de autogestão e autorresponsabilização. Pessoas, RH e empresa como um todo precisam ter essa consciência. Tem muitos comentários falando sobre o que vocês estavam falando, né? Perguntas mesmo, tem algumas, poucas. Mas eu tenho uma pergunta aqui que tá me batendo aqui, que eu queria trazer para vocês. A gente vive num país que foi colonizado, né? Que a gente tinha senhores de engenho. E eu não sei o quanto isso impacta na cultura, nossa cultura dentro das organizações até hoje, né? Porque existe a responsabilidade, no meu ponto de vista, existe a responsabilidade do líder perante o colaborador, mas também me bate que existe uma responsabilidade do colaborador perante o líder, né? Porque uma pessoa que faz parte de uma equipe, se ela faz o papel dela e trabalha bem e está bem, ela também vai fazer o líder dela feliz. E o líder feliz vai fazer ela mais feliz, né? Então, assim, existe, no que está me batendo aqui, nessa questão dessa corresponsabilidade, né? Dentro de uma equipe, né? O quanto um impacta o outro dentro
desse ecossistema todo, né? Porque ali aquele núcleozinho, que nem o Maurício colocou, acaba impactando a sociedade, né? E aí eu queria perguntar para vocês como é que vocês trabalham isso hoje, porque a nossa cultura ainda é muito de colocar o líder num lugar separado da equipe, né? Tem a equipe e o líder, não é o líder dentro da equipe. E aí, por isso que eu falo que me remeteu essa coisa, né, dos senhores de engenho. Todo mundo acha, por exemplo, empresário. Empresário é um que todo mundo acha que o dono da empresa pode tudo, né? E vem pelo próprio colaborador isso. Muitas vezes nem é daquela pessoa. E quando a gente fala dentro de uma organização muito grande, me parece isso também, que algumas empresas, os líderes são colocados à parte pelos próprios colaboradores, né? A gente tem, eu vou só fazer um asterisco, eu vou te responder, Grazi, mas só um sinônimo de felicidade. Meu filho acabou de entrar com um Big Mac e uma Coca-Cola. Isso é maravilhoso, não é? Só não estou fazendo por nenhuma, mas pô, não é um sinônimo de felicidade. Ele sabe exatamente, 4 anos, sabe exatamente o que eu preciso nessa hora. O o que você está dizendo, assim, eu percebo muito. A gente fez inclusive um estudo na época das eleições. De novo, nós temos muitos Brasis diferentes no nosso Brasil. A gente sabe que ser otimista dá trabalho, porque o cara que reclama, o cara que é pessimista e reclama, ele não precisa fazer nada, ele só reclama, espera que alguém faça alguma coisa por ele. O cara que é otimista, que fala, pô, vamos lá, vai dar certo, é só a gente mexer, ele precisa fazer alguma coisa, né? Ele precisa levantar e fazer alguma coisa. E dentro dessa realidade que a gente tem, né, nós temos uma grande pesquisa, um grande estudo na época das eleições, e aí o tema aqui não é político, ele é social, né? E a gente percebe claramente dentro da empresa culturas diferentes dentro do país. Só que a gente tende, por exemplo, eu falo de Campinas, eu estou em Campinas, a sede da empresa é Amparo. Eu não posso fazer gestão de uma fábrica da Bahia, de uma fábrica no Rio Grande do Sul, da mesma maneira que eu faço sentado em Campinas, aqui no escritório do central da empresa, né? Eu tenho que respeitar um pouco a regionalidade de cada uma dessas regiões, dessas culturas, desses mini países que estão ali. E um grande erro que eu vejo algumas vezes acontecerem é você querer dar o mesmo padrão cultural para tudo. Todo mundo tem que ter o mesmo ritmo, todos os gestores têm que entregar a mesma coisa, e você cria o ranking, aí você fala, pô, por que o gestor de não sei qual lugar? Aí isso automaticamente você vai gerando pressão, automaticamente você vai querendo romper uma cultura, às vezes até histórica de algumas coisas, que não é tão simples de se fazer. A gente vê, por exemplo, em algumas das nossas áreas, as pessoas cobram menos a empresa. Elas fazem mais, elas criam mais, elas sugerem, elas criam happy hour, elas fazem. Ela tá o tempo inteiro borbulhando. Ela chega na RH e fala assim, precisamos fazer isso. Você vê em algumas outras regiões ao contrário. Não está legal. Por que não está legal? Porque a empresa não fez isso. Então, qual é o grande erro nesse... E isso acontece às vezes até nas áreas. Porque o cara de marketing é diferente do cara de RH, que é diferente do cara da operação, né? Na operação, até dependendo do nível hierárquico, ele acaba sendo um pouco mais coronelista, que nem você comentou, né? Um pouco mais manda quem pode, obedece quem tem juízo. Só que o cara de operações, ele nunca vai ser igual ao cara de marketing. Eu brinco com o diretor de marketing, eu vejo ele vestido, eu falo, cara, eu acho maravilhoso, mas se eu me vestir desse jeito, porra, eu não entro em casa, né? Minha esposa vai perguntar o que aconteceu. Então, assim, e tá tudo bem, né? Então, o que as empresas precisam entender, né? E os líderes e os liderados, é que tá tudo bem. Cada um pode ser, e aí eu acho que o Maurício comentou muito no começo, cada um pode ser o que quiser, lidar da forma que for, que tá tudo bem. Agora, o que a empresa precisa entender? Que tem uma regionalidade no nosso Brasil, né? Aí, quem é América Latina, eu acho que é ainda pior, porque você mexe com outras culturas de outros países, mas que também tem uma regionalidade que precisa ser respeitada, né? Não é acatada, não é entendida. Ela tem que ser respeitada e aí a partir daí transformada.
Então, para vocês terem ideia, e aí do estudo que a gente fez, e de novo, esse aqui não é um tema político, tá? Isso aqui é um tema social. Nesse estudo que a gente fez, fica muito claro o comportamento de algumas das nossas regiões em cima das pessoas que elas votaram, né, nas eleições e que foram eleitas como governador e como presidente, né, nas eleições. Então, se a gente tem um Brasil dividido, você tem regiões divididas, como é que eu faço a mesma gestão para todo mundo? É querer impor uma verdade para um cara que não necessariamente olha com a mesma lente que a nossa. E aí isso se torna cada vez pior, porque ela vai se revoltando com aquilo. Então, ao invés de eu pegar aquela visão e construir alguma coisa, eu vou lá e tento impor alguma coisa. E aí é um erro crucial. Isso é uma ciência, é super difícil. A gente ainda discute muito sobre isso. Agora, o fato independente se é A ou B, se é para a direita ou para a esquerda, se é para o meio, as pessoas elas levantam de manhã para cumprir um papel e trabalhar. Então, o mais justo que a gente tem que ser é respeitoso, com que eles tenham um caminho bom até lá, que eles tenham responsabilidades que sejam entregues, que eles tenham um gestor que respeite e que eles possam voltar para casa melhor do que quando eles saíram, porque eles estão bem, estão felizes, estão são e eles aprenderam alguma coisa. O resto é essa ciência super difícil que nós estamos vivendo e que, inclusive, reflete, aí sim, tá? Reflete em religião, reflete em política, reflete em minorias, reflete em inclusão, reflete em tudo isso. Então, a gente não pode fechar o olho para tudo isso. Isso tudo faz parte do nosso ambiente. Como trabalhar isso é que é muito difícil. Essa é só a minha pensamento em cima do que você comentou. Então, eu coloquei isso porque o assunto de manter o líder, um líder que perturba o ambiente, digamos assim, foi um tema muito comentado aqui no chat, né? Então, o pessoal falou de assédio moral, né? Como manter uma pessoa com assédio moral. Então, esse papel da liderança, né, e a responsabilidade dela perante o clima da equipe dela, da empresa, da organização, e manter um líder desse dentro da organização, que inclusive o Bruno que deu um excelente exemplo dele, inclusive, foi um tema muito comentado aqui no chat, né? A questão do líder, que é um líder que não atende às necessidades, digamos assim, da equipe e que permanece ali, né? Então foi o tema sem dúvida que mais pegou aqui no chat. E não sei se alguém tem mais alguma coisa para perguntar a respeito disso, né? Porque enquanto vocês estavam falando, foi acontecendo essa movimentação aqui no chat. Mas foi o tema que mais rolou aqui. Claro que o estilo de liderança ele é muito importante, né? E tem a questão da cultura da empresa, tem empresas talvez mais duras, tem empresas um pouco menos duras, enfim. Agora, nenhuma empresa pode tolerar um assédio moral, né? Aí quando chega nesse ponto, aí sim você tem que, inclusive, você tem que tomar uma ação antes que chegue nesse ponto, né? Agora, o que a gente precisa avaliar, e eu acho que o Bruno realmente trouxe isso, então, no caso dele ali, um profissional que era muito bom tecnicamente, foi crescendo ali, acharam que ele seria bom para liderar uma equipe de 40 pessoas e ele não estava feliz, né? Porque não era a praia dele, né? Ele queria ser um técnico, ele queria trabalhar ali sozinho, fazer os projetos dele, né? Então, por isso que eu falei assim, olha, as pessoas não são descartáveis, vamos olhar primeiro, né? Eu já tive casos que a pessoa era excelente tecnicamente e ela precisou ser desligada da empresa porque ela não tinha um comportamento adequado em relação à equipe, né? Então, você faz ali uma análise, você faz uma avaliação. Agora, realmente, os ambientes hoje em dia, eles já não toleram mais esse líder aí do que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso já está ultrapassado, né? Se ainda tem algum resquício aí nas organizações, eu quero crer que é pouco, né? Mas eu acho que a gente precisa, do meu ponto de vista, também ajudar a esses líderes para que eles percebam que eles estão desalinhados com a cultura, com os valores, né? A gente fala tanto disso, faz tanto projeto, falaram muito de comunicação, né? A comunicação realmente
ela é chave, né, nessa relação, né? O Bruno falou, ele tem fábrica espalhada pelo Brasil inteiro, com regionalizações, e realmente na América Latina eu passo por isso, que às vezes o espanhol nem é igual de um país para o outro, né? Então, mas o que eu queria chamar a atenção é que os líderes também precisam de ajuda, né? Porque às vezes a pessoa é promovida a uma posição de liderança, você acha que ela está totalmente pronta e ela está ali perdida, né? O que eu faço agora, né? Que tipo de ação, que tipo de comportamento, né? Eu conheço o Teunis Marinho, que escreveu um excelente livro, né? E ele fala, né? O poder isola, né? Porque é o que você falou. Na hora que você assume uma posição de liderança, né? Você fica até com vergonha de dizer que você está inseguro, né? Não é esperado de um líder, nossa, né? Depois de 20 anos você foi promovido a diretor. Então agora você sabe tudo. E aí você tem que contratar alguém como a Mariane para ouvir, né? Para entender quais são as inseguranças dessa pessoa, né? Quer dizer, como que ela lida com aquilo, né? Então, eu acho que a gente precisa ter porque alguém falou aqui, né? Um líder feliz também é um bom passo para uma equipe feliz, né? Onde você tem ali tudo muito integrado e harmonioso, né? Olha, posso só trazer uma pergunta aqui, que o Henrique perguntou isso já, não sei se é a segunda vez ou se alguém também perguntou. Quais os pilares que o RH deve criar e sustentar para aculturar o propósito da felicidade? E como aferir a aderência da liderança sobre esse propósito? Essa é a pergunta de $1 milhão, hein? E Pois essa é. pergunta aqui foi se a gente é difícil, acho que depende muito, né, do propósito da empresa, do tipo da empresa, enfim. Mas acho que tem pilares que eles são, como que eu posso dizer? Iguais, né, que deveriam ser base fundamental de qualquer RH, que eu acho que é muito do que já foi dito aqui, né? Acho que a confiança, a transparência, os valores. Então, o RH ele é um guardião destes pilares de transparência, de diversidade, de boas contratações. Acho que o Bruno falou muito disso, né? A gente vê cada vez mais isso. A gente, como uma empresa de soft skills que trabalha, às vezes, que a gente não chama de soft, a gente fala de essential skills, né? Muitas das empresas contratam por hard skills e demitem por soft skills, né? Ninguém demite por hard skill, né? Demite pelo soft skill mesmo. É muito difícil você ver, né? Eu vejo muitas empresas contratando grandes personalidades de hard skills e dá um ano e pouco está demitindo por conta que não encaixou, né? A pessoa não se encaixou no perfil da empresa, no propósito da empresa, no jeito da empresa, né? Então, isso não é que a pessoa está errada, a pessoa ela não tinha adaptado, não funcionava dentro da cultura. Então, eu acho que esse é um pilar, né, do RH, entender profundamente quais são os valores, né, o propósito da empresa, e ela, né, ter essa base, ter isso, cuidar disso, né, tanto da seleção, da admissão, quanto da retenção, né, e retendo também isso, enxergando muito do que a gente disse, né, enxergando quem ali está com quem que é o cara que não está pronto para ser líder, não quer ser líder, como é que você muda isso? É ter esse olhar, né, esse olhar cirúrgico, para você mexendo as peças para que a organização tenha fluidez. Então, eu diria muito isso. Acho que a área de recursos humanos ela tem que olhar as pessoas e entender tanto do DNA da empresa quanto do DNA das pessoas que estão ali dentro, para que traga essa fluidez e tenha melhores resultados, enfim. E se, obviamente, a empresa tem que mudar de postura, você também tem que entender, o RH também tem que entender quais são as peças. Então,
é esse grande xadrez, né, de pessoas e cuidando dessas pessoas e tudo mais. Só queria colocar um último ponto. A gente falou muito de liderança, eu vou deixar depois para o Bruno e para o Maurício falarem aqui um pouco dessa questão dos pilares, que eu acho que o Bruno deve ter muito a contribuir aqui. Mas tem uma coisa que eu tenho falado bastante, que é a liderança contracíclica. É um termo que a gente tem estudado bastante, que o líder, né, ele em tempos como esse que a gente está vivendo, né, em tempos turbulentos e tudo mais, o líder ele tem que acalmar, tem que, né, apaziguar ali, tem que incutir aquele senso, não apagar o fogo com gasolina, né? E em tempos de bonança, em tempos de bons resultados e tudo mais, o líder também tem que, né, botar a bola no chão e incutir esse senso de realidade, trazer um pouco para diminuir essa euforia, né? Então, essa história de liderança contracíclica eu tenho estudado bastante, que é o líder que ele está sempre trazendo para o equilíbrio, né? Quando está muito assim, ele vai e ele acalma. Quando está muito assim, ele também vai e traz para a realidade. Então, eu queria essa história da liderança contracíclica é algo que a gente tem estudado bastante, tem falado e tem sido muito legal. Mas eu vou deixar para o Bruno e para o Maurício falarem aí sobre os pilares. Bom, eu acho que os pilares são, né, um pouco do que tudo a gente falou. Eu acho que são os valores da companhia, são as atitudes, né, os comportamentos que a empresa espera. Eu acho que a comunicação ela é muito crítica para isso, né, para que as pessoas saibam o que a empresa espera de você, né? Então, assim, a gente aplicou uma pesquisa de engajamento e uma das perguntas era: você sabe o que a empresa espera de você, né? Quer dizer, porque na hora que você está ali, que você não sabe o que a empresa espera de você, você fica perdido, né? Eu acho que, de novo, assim, eu vou fazer um outro comentário. Eu ouço um pouco que a área de recursos humanos tem um poder ali que talvez ela não tenha tanto esse poder, ele precisa ser um pouco mais compartilhado, né? Então eu vi ali, o RH é responsável pela contratação. Eu não decido nenhuma contratação, né? Quem decide a contratação é o gerente que está. Eu brinco, né, com a minha equipe, né, que na época de faculdade você falava: eu passei de ano, né? E quando você reprovava, o professor me reprovou, né? Você trocava ali, né? Quando era o bom, a responsabilidade era sua. E aí passa um pouco isso, né? Às vezes você faz, por mais na Iron Mountain a gente tem um conceito. Quando eu fui promovido, eu fiz 8 entrevistas. Era um recrutamento interno e eu fiz 8 entrevistas. Então a gente preza muito isso, né? Às vezes o candidato reclama, mas eu falo: olha, é uma grande oportunidade para você conhecer a empresa, né? Porque eu tenho o meu ponto de vista, o outro tem o ponto de vista dele. Então, acho que cada vez que você vem aqui, você pode vivenciar um pouco a empresa. E uma vez eu estava no Chile e 2 candidatos me falaram: eu queria te dizer que me surpreendeu como as pessoas são felizes dentro da empresa. Eu só vi pessoas sorrindo dentro da empresa, né? Então, quer dizer, você vai ali trabalhando e eu acho que como você engaja a liderança, acho que você tem que deixar claro para ela, né, em algum momento, que isso faz parte da responsabilidade dela. Em algum momento você mexe no bolso, né? Então você vincula ali uma parte do bônus, né? De alguma forma, para que aquilo seja importante, né? Porque acho que para você mudar a cultura você tem que mostrar um pouco o valor daquilo, né? Porque ninguém quer mudar, né? Você só muda se você perceber que você vai ter um ganho. Então eu acho que, de novo, eu acho que é um conjunto de fatores, né, que não tem empresa perfeita, isso eu sempre digo. Eu acho que é que nem família, né? Você tem famílias, às vezes você olha e fala: nossa, que família feliz, né? E de repente tem os problemas, e eu acho que não tem empresa perfeita. Eu conheço gente que já trabalhou em empresas que a gente acha que são perfeitas, com uma marca fortíssima,
e não se adaptou à cultura e saiu, né? Aquelas empresas do sonho. Então, e hoje, assim, né? Eu digo por mim, né? Eu sou muito feliz trabalhando onde eu trabalho, eu estou lá há 6 anos e eu me orgulho de trabalhar onde eu trabalho. Por quê? Porque acho que é um conjunto de fatores, de pessoas, de processos, de políticas, de ambiente que geram isso, né? Geram essa felicidade, né? Então, mas vamos dividir essa responsabilidade, senão eu vou ficar com dor nas costas aí, de tanta responsabilidade que está se colocando nas costas do RH. Não, é perfeito, é perfeito. E em cima de tudo isso, tem uma provocação também que eu acredito muito que ninguém acorda, olha no espelho quando vai escovar o dente, por exemplo, e fala, hoje eu vou ser pior do que ontem. Não, hoje eu vou. E às vezes parece que a gente está no trabalho conversando e você fala, não é possível, essa pessoa só piora, ela se perdeu, ela está jogando contra. Só, mas será que tem alguém que acorda e fala assim, hoje eu vou ser pior? Então, tem que desarmar algumas bombas, né, Maurício? Às vezes a gente tem que desarmar algumas bombas, o Reinaldo falou um pouco disso. Mas, assim, em grandes partes, né, eu acho que o recrutamento interno é uma boa ferramenta, dividir a responsabilidade da contratação é legal. Quando eu falo a gente fala de contratação, lá também é por gestor, cliente, enfim, é uma ferramenta muito boa. Mas, para finalizar, né, o que eu acredito é que, de novo, eu volto naquelas 3 pontas, né? Tem que estar bom para você, tem que estar bom para a empresa. E eu sempre coloco um terceiro tripé, porque senão não para de pé, né? Tem que estar bom para mais alguém, mais alguma coisa. Então, que seja a sua família, que seja a sociedade que você vive, que seja o ambiente que você queira, que seja o bem que você está fazendo para as pessoas. Encontrar esses 3 pilares de cada uma das pessoas é super difícil. Então, mostrar que você é uma pessoa comum, por que às vezes conforta as pessoas? Porque elas veem que não existe um terceiro tripé para equilibrar tudo isso. Então, esse equilíbrio é importante, como o Maurício falou, se sentir bem, gostar de onde trabalha, das pessoas que você está cercado, dos desafios que você tem. É um desafio enorme, mas é um negócio dele com ele. Então, eu acho que o pilar mais importante e que a gente tem que treinar os gestores é saber conversar, saber se comunicar, saber despertar isso entre as pessoas. E às vezes o melhor presente que você pode dar para uma pessoa é fazer com que ela vá para uma outra empresa, né? Porque ela vai ser mais feliz em outra empresa, às vezes com uma outra cultura. O Maurício tem um exemplo bom. Pô, tem empresa super high-tech. Eu ouço isso de vez em quando. Eu trabalho numa empresa que produz basicamente produtos de limpeza, baixo valor agregado, altamente industrializada, promotores que estão, a gente tem mais de 1.000 promotores que estão nas ruas, nos mercados, repondo o produto nas gôndolas, e eu não tenho lá, por exemplo, maquininha de cerveja, sei lá, sanduíche, de graça, e tá tudo bem, as pessoas não querem isso, tá tudo bem para elas, porque o que para elas vale ali naquele momento, às vezes são outras coisas. Então, eu acho que é importante a gente conseguir equilibrar tudo isso e fazer as pessoas refletirem para elas poderem equilibrar tudo isso, né? Tem algumas pessoas que eventualmente saem da empresa, lógico, né? Muitas das vezes eu quero saber o porquê, mas a maior parte das vezes elas estão se encontrando em algum outro lugar, né? E tá tudo bem. Agora, qual é o nosso ponto principal ali? Temos que treinar os líderes, temos que gerir o conhecimento, temos que ter sucessão, temos que ter backup, temos que ter gente preparada. Porque se você não tem isso, cada vez mais você se sente refém de uma pessoa que eventualmente não gostaria de sair. E aí tem um termo, né, que o pessoal fala de retenção. Então você retém essa pessoa, ou seja, fazer a pessoa ficar em algum lugar que às vezes não necessariamente ela quer, e aí esse círculo continua. Então, vamos pensar proativamente, em vez de reter, como é que a gente engaja, né? Como é que a gente inclui. Eu acho que são verbos que têm saído do dicionário do passivo e vindo para o proativo, né? A gente falou de inclusão, é um verbo proativo. A gente falou de engajamento, é um verbo proativo. O próprio, né, propor, o que a gente propõe. Abra espaço, proponha, construa, que vai dar certo. E se no final não der certo, aquela só não é a empresa que você eventualmente gostaria de estar. Tem muitas outras por aí
mas procure uma empresa que tenha, sim, a ver com aquilo que você quer. Quando eu saí e eu vou contar uma história que eu já contei para muita gente, quando eu saí da Electro, eu adoro Electro. Adoro, fiquei 13 anos lá. Foi eleita durante 6 anos a melhor empresa para se trabalhar. Assim, eu brincava com o sindicato, falei que até o sindicato votava bem na pesquisa de clima. Mas quando eu fui para a IP, muitas coisas estavam envolvidas, mas a principal delas, eu viajava praticamente todos os meses para a Espanha, passava uma semana fora, e meu filho, ele reclamava, né? Ele chorava ainda com 2 anos, etc. E eu fiz um comentário com o meu gestor na Espanha. Falei, pô, me parte o coração ver meu moleque chorando quando eu vou embora. E ele me respondeu uma coisa. Ele disse o seguinte: Bruno, eles se acostumam. Eu voltei 13 horas no avião falando, mas será que eu quero que eles se acostumem com isso? Mas tá tudo bem. Então tá tudo bem para eles, que gostam de viajar, que estão viajando, tá tudo bem para mim. Agora talvez só não era mais o lugar que eu deveria estar no momento que eu estava vivendo. Mas enquanto eu não tinha filho, porra, era uma delícia viajar. Então, assim, eu acho que é uma busca incessante pela felicidade, não tem resposta certa, cada um tem a sua, cada um tem que procurar. A gente não consegue intuir isso, mas a gente tem que fazer com que as pessoas acordem todos os dias, olhem no espelho e falem, pô, eu vou tentar ser melhor. Eu acho que é isso. Nossa, que lindo! Mariane, eu só queria fazer um comentário sobre o que o Reinaldo falou ali da Lógico. liderança, do novo conceito. Eu acho que isso é importante também, porque eu acho que o líder é aquele, que nem a aeromoça, né? Quando você está no avião, o avião começa a chacoalhar, a primeira pessoa que você olha é a aeromoça. Se a aeromoça estiver preocupada, você se preocupa. Se ela estiver tranquila, você fala, é só mais uma turbulência. Eu acho que o líder também é isso, né? Quer dizer, é que nem pai, né? O Bruno fala muito de paternidade, eu também sou um paizão aí e me separei, meus filhos eram muito pequenos, então tive que fazer um papel ali, né? E filho também, né? Quando filho está com medo, para quem que ele olha, né? Ou para o pai ou para a mãe, né? E não estou dizendo que o líder tem que ser um pai para a equipe, não é isso, mas a gente tem um papel ali, né? E às vezes o mais cruel é que às vezes você tem uma informação de que a coisa não está indo bem, mas você tem que, né, fingir que está tudo bem. E, então, acho que, de novo, né, eu volto à questão da liderança, né, que aquele sanduíche ali é o miolo do sanduíche, que sofre pressão de cima, sofre pressão de baixo, e que a gente também tem que pensar na felicidade da gente, né, porque, às vezes, realmente a pressão é muito grande. Então, eu acho que tem esse papel, sim, né, de você achar esse equilíbrio, mas, de novo, é mais uma responsabilidade para o time de liderança, né? Então, é complexo, não tem resposta correta, não. Não tem resposta fácil. Não. Gente, são 20h28, a gente está finalizando aqui. Eu queria saber, vocês falaram lindamente já, eu queria saber se vocês querem dar algum recado final ou se vocês já se sentem com os seus recados já dados finais, ou se alguém gostaria de dar algum recado final aí para as pessoas que estão assistindo sobre felicidade. Ou se eu posso ir para os finalmente. Bom, eu queria agradecer primeiro pelo convite e depois realmente pelos amigos que eu vi aqui sentadinhos aí assistindo. Para mim, felicidade é isso, né? Quer dizer, é você saber que você tem pessoas com quem você pode contar dentro da empresa, fora da empresa. E uma sexta-feira às 20h30 os amigos prestigiando. Queria agradecer o Bruno, o Reinaldo, foi uma discussão de altíssimo nível. E assim, cabe a nós sermos felizes, né? Então, acho que a gente, uma vez eu li também, né? Para de se comparar aos outros, que é uma outra grande amiga nossa que de administradora virou psicanalista, psicóloga. Ela falou, para de se comparar aos outros que você é mais feliz. Eu acho que também tem isso, né? Você sempre olha para a grama do vizinho, né? Então, eu acho que você sempre olha para outra empresa, você sempre olha para outra... Acho que se a gente
quiser menos, né? Não que a gente não seja ambicioso, isso eu falo para os meus filhos, né? Um pouco de ambição faz bem, né? Te move, né? Mas saber que eu tenho um amigo aqui de mais de 30 anos me prestigiando, estou feliz. A minha sexta-feira fechou com chave de ouro. Obrigado. Ah, que legal. Muito legal, Maurício. Também quero só fechar aqui, porque eu estou preocupado com o Big Mac do Bruno. Eu quero que ele desfrie, Bruno. Eu estou preocupado aí com o seu Big Mac, cara. Mas eu queria, acho que também foi um bate-papo muito legal. Obrigado pelo convite. Acho que é uma temática tão importante que a gente fala tão pouco, né? Então, parabéns a vocês aí, gestores do bem, aí, por trazerem isso, trazerem, né, essa rodada de bate-papos. Então, muito obrigado. E para finalizar, eu só queria falar que foi muito o que a gente disse aqui, né? Que não terceirize a tua felicidade, né? Não terceiriza esse bem tão precioso. Vai atrás, busca, não terceiriza, não joga para o RH, não joga para a empresa, vai lá e busca, não terceiriza não. Muito obrigado mais uma vez, boa noite, obrigado Bruno, Maurício, de novo foi riquíssimo aí, muito prazer conhecê-los aqui mesmo que virtualmente. Bruno, Bom, você quer falar alguma coisa? não, só para fechar, também queria agradecer ao Maurício e ao Reinaldo. Para mim é um prazer. O nosso mundo é muito pequeno, então são profissionais que a gente se espelha, sabe que acompanha a carreira, acompanha as empresas, né? Toma como base, às vezes, muitas das decisões das palavras. Eu queria agradecer, Mari, pelo convite, toda a turma dos Gestores do Bem. E agradecer essa turminha que está aqui atrás aí batendo palma, porque estão aí de pé batendo palma até agora, né? Às 8h30 da noite. Mas eu acho que, Reinaldo, é isso aí. Não terceiriza, não vamos olhar para o... Falam que a inveja do bem, né? Aquela inveja branca. Ah, eu olho, me espelho para correr atrás. Viva a sua vida, curte, aproveita o que você tem, conquiste as suas conquistas, mas celebre as suas conquistas, compartilhe aquilo que te faça bem, não terceiriza, vá em frente. E, ó, não acha que vai ser tudo perfeito, porque no mundo real algumas coisas vão eventualmente acontecer. Eu brinco com a turma e digo o seguinte: pô, a Disney é maravilhosa, né? Mas o que tem de gente trabalhando para você não perceber o que tem por debaixo ali é muito grande. Então, até o Mickey eventualmente passa mal, imagina você viajar, chegar lá, não tem um Mickey para você se divertir. Então, assim, ser simples, ser feliz dá trabalho. Dá trabalho. As coisas não vão simplesmente acontecer. Então, corra atrás, seja feliz. E mais uma vez, obrigado a todo mundo aí pelo convite, Mari. Obrigado. Eu acho que o Reinaldo deve estar orgulhoso, porque deu tudo certo, né, Reinaldo? Agora vocês vão me ouvir, tá? Foi melhor que... Aprendi direitinho? Eu que aprendi Então tá. aqui, eu que aprendi que foi maravilhoso, gente. Vocês não ensinei Então, nada. olha, Acho que então agora vocês vão ter que me ouvir, tá? É o seguinte, eu queria agradecer muito a participação de cada um de vocês. Para mim é uma honra estar fechando esse painel, porque é uma realização de um sonho, e esse sonho começou comigo, vocês não sabem, mas começou comigo, há 2 meses atrás, quando eu tive o privilégio de ficar sabendo sobre a Semana da Felicidade, que acontecia lá na Holanda e em Portugal, porque a minha filha fez pela primeira vez a Semana da Felicidade no trabalho lá em Lisboa. E eu trouxe para Gestores do Bem a Grazi, que é a CEO, e essa turma maravilhosa, Ronaldo, Verô, Deia, Yara, Cris, elas toparam, Ronaldo, toparam e falaram, vamos junto e vamos trazer a felicidade para o Brasil, que não existia no Brasil. E elas toparam. E vocês, malucos painelistas, toparam e vim discutir com a gente essa semana. E assim, eu estou muito feliz, porque foi um sonho realizado. E foi um sonho, e sabe por que foi um sonho? Porque todos nós, vocês, as pessoas que estão assistindo com a gente tem uma coisa em comum, gente. A gente acredita, sim, que é possível ser feliz trabalhando, é possível, a gente acredita num país melhor, a gente acredita num mundo melhor, a gente gosta do que a gente faz, a gente trabalha com prazer, a gente trabalha com amor. A Gestores do Bem, que é uma empresa que trabalha com amor,
E o que a gente faz é ir nas organizações e trabalhar com o ser humano e tirar o melhor do ser humano, que é o que vocês fazem na empresa de vocês. Porque só veio nessa semana, em todos os painéis, pessoas que trabalham com brilho nos olhos, gente. Todos os dias, todas as pessoas que passaram aqui durante essa semana falaram com o coração. E todas as pessoas estão preocupadas em levar dentro das empresas felicidade, ambientes melhores, todo mundo quer um mundo melhor. Então, assim, eu agradeço de coração todo mundo que está aqui hoje, que passou essa semana por aqui. Vocês são especiais e eu acho que, assim, a gente vai construir um mundo melhor para nós e para os nossos filhos e para todo mundo que está aí atrás de você, Bruno, que eu estou vendo um montão de gente aí. Então, assim, muito obrigada mesmo, de coração, que o fim de semana de vocês seja maravilhoso, iluminado, com muito sol, muita alegria e muita energia. Muito obrigada mesmo, viu? Obrigado. Um beijo Gente, queria só complementando o que a Mari falou, eu queria também falar para vocês que esse sonho também foi possível com os nossos apoiadores, tá? Então, assim, nós tivemos várias instituições que não conheciam, algumas que não conheciam a gente chegou para falar do propósito e do tema e que apoiaram a divulgação, os painelistas todos apoiaram a divulgação, mas esses apoiadores tiveram um papel muito especial. Então, um dos apoiadores é a HSM. Reinaldo, muito obrigada pelo seu apoio, pelo apoio da HSM, a GPTW, Mulheres do Brasil, Instituto Movimento pela Felicidade, estou esquecendo, gente, me ajuda aí. A BRH. A BRH, a BPRH, São Paulo. E acho que foram 7 apoiadores que nós tivemos na divulgação, porque com tantas opções que as pessoas têm à noite online, fazerem a opção de estarem aqui conosco, assim, foi maravilhoso, foi maravilhoso. Então, assim, nosso muito obrigado também a todos os nossos apoiadores. E vamos continuar movimentando a felicidade e a felicidade no trabalho. É isso. 2021 a gente volta. Isso aí. Mari, obrigada por esse presente que você trouxe para a gente. Parabéns, obrigado a todo mundo que ficou. Até mais, valeu, gente. Tchau, Valeu, gente. tchau, tchau. Semana. Obrigada, Maurício.